Bom dia a todos. A gente já vai começar o nosso webcast de resultado referente ao primeiro trimestre. Só vamos dar mais 2 minutinhos aqui, porque tem muita gente entrando na sala ainda, ok? A gente já vai começar o nosso webcast. Bom, parece que agora estabilizou. Um excelente dia, né, pessoal? Principalmente para os nossos acionistas. Queria iniciar essa teleconferência agradecendo aos nossos acionistas pela massiva participação na Assembleia que aprovou ontem a estratégia de Bitcoin. A gente hoje passa a ser a primeira Bitcoin Treasury Company do Brasil e da América Latina. E não menos importante, entregamos um excelente resultado no core business referente ao primeiro trimestre. Me chamo Márcio Pena, sou diretor de Relações com Investidores e Governança Corporativa do Melios. E comigo hoje aqui está o Gabriel Loures, CEO da companhia e diretor de Growth, Estratégia e Novos Negócios, e o Israel Salmen, que é o fundador e presidente do Conselho de Administração. Informo que essa teleconferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês e para aqueles que desejam mudar o idioma, basta clicar no botão Interpretação localizado na parte inferior da tela. Informo também que esse evento está sendo gravado e posteriormente será publicado em conjunto com a transcrição no nosso site de Relações com Investidores. E os materiais aqui apresentados já estão disponíveis em nosso site e na CVM. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejam fazer uma pergunta, basta clicar no botão de levantar a mão, que no momento oportuno vamos liberar o microfone. Esse webcast também está sendo transmitido no nosso canal do YouTube. Agora eu passo para o Gabriel. Por favor, Gabriel. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu fico muito feliz de, pela segunda vez em sequência, eu chegar na apresentação de resultados e dizer que a gente tem um dia e um resultado histórico. Eu acho que isso é fruto do nosso trabalho ao longo dos últimos anos, e esse resultado é ainda mais histórico, porque aqui agora a gente começa uma nova estratégia de Bitcoin, como nos tornando, né, a primeira Treasury Company do Brasil. Eu vou começar passando um pouco pelos nossos resultados operacionais, de receita, EBITDA, crescimento do negócio, e na sequência o Israel vai entrar muito mais a fundo na estratégia como Bitcoin Treasury Company, onde a gente está até aqui. Tá? Pode passar uma página, por favor, Fê? Mais uma. Esse resultado foi histórico e, como não podia ser diferente, a gente trouxe aqui números que representam isso. Todos esses números na tela são destaques e recordes na história do Melios Operacional. A gente atingiu pela primeira vez uma receita líquida consolidada de 100 milhões no primeiro trimestre de 25. Essa é uma variação de 22% versus o mesmo período do ano passado. Na visão consolidada dos últimos 12 meses, a last 12 months, esse número cresceu 18%, a gente atingiu 383 milhões de receita líquida. E tão importante quanto esse crescimento do lado da receita foi porque a gente conseguiu crescer com uma alavancagem operacional importante e aumentando o nosso EBITDA num ritmo ainda mais rápido. A gente mais do que triplicou o nosso EBITDA ajustado no consolidado no primeiro TRI de 25 versus primeiro TRI de 24, que atingiu 17,8 milhões de EBITDA, mais de 3 vezes maior do que o ano passado. E na visão dos últimos 12 meses, ou seja, na visão completa de um ano dos últimos 12 meses, a gente atingiu 66,1 de resultado de EBITDA. Mais de 5 vezes a mais do que o mesmo número na comparação do primeiro trimestre de 24. Esse é o resultado que a gente está conseguindo entregar na operação mês após mês, que vai se acumulando para a gente entregar esses resultados acumulados tão incríveis. E aqui eu não podia parar e agradecer, deixar de parar e agradecer ao nosso time pelo trabalho fantástico que tem feito, crescendo o nosso negócio, mas crescendo o nosso negócio com sustentabilidade. A consequência disso foi que a nossa margem EBITDA
consolidada do primeiro TRI atingiu 17,3%. Esse é um número 383% maior do que o primeiro trimestre de 24, maior margem EBITDA de um primeiro trimestre na história do Melius, quando a gente olhar nesse período de 12 meses, né? Então, o last 12 months. E as nossas despesas fixas, eu acho que isso é um indicador que a gente está trazendo pela primeira vez aqui, as nossas despesas fixas sobre a receita líquida atingiu o número mais baixo da série histórica, em 41%. Esse é o número que permite, que mostra que a gente está crescendo a nossa receita sem aumentar os nossos custos fixos, ou aumentando os nossos custos fixos num ritmo muito inferior, e como consequência a gente consegue entregar essa alavancagem operacional que eu estou mostrando, um crescimento de receita de 22%, mas com um crescimento de EBITDA de 3 vezes, né? Esse é um resultado que nos deixa com muito orgulho, porque mostra que a gente é uma companhia que cresce, uma companhia que gera cada vez mais valor para os nossos usuários, para os nossos parceiros, mas também uma companhia que é sustentável e gera resultado. Falando dos destaques operacionais, a gente atingiu 1,37 bi no GMV do Shopping Brasil. Esse número é 25% maior do que no mesmo período do primeiro TRI. Recorde histórico para o primeiro TRI. Eu vou entrar um pouco mais a fundo nesse número. Nosso net take atingiu 2,6%. E quando a gente olha o take rate, né, que é a nossa comissão como um percentual do GMV, esse número atingiu 8,2%. Não está na tela, mas também é um número histórico. E a gente atingiu 40,7 milhões de contas abertas. Ou seja, temos 40,7 milhões de brasileiros que usam Melius. Esse é um resultado gigantesco e mostra a nossa capacidade de gerar valor para os nossos usuários, mas também para gerar valor para os nossos parceiros. Pode passar, por favor? Eu vou entrar um pouco mais a fundo em cada um desses números, tá? Olhando para a receita líquida consolidada, como eu disse, a gente atingiu 100,4 milhões. Esse número é o maior da série histórica do primeiro trimestre, que é o gráfico da esquerda. A gente teve um crescimento significativo ali no primeiro TRI de 22 e o patamar dessa receita no primeiro TRI estava mais ou menos estável e a gente conseguiu crescer no primeiro trimestre de 25 significativamente. Na comparação com o ano passado, esse crescimento foi de 22%, então saímos de 82,4 milhões para 100,4 milhões. E na comparação do last 12 months, como eu disse, atingimos 383 milhões e essa escadinha e crescimento da receita a cada TRI, aumentando a nossa receita last 12 months, nos enche de orgulho. Pode passar, por favor? Quando a gente olha para o EBITDA ajustado consolidado, esse aqui é a consolidação dos nossos resultados, da nossa eficiência operacional. Quando a gente olha para a nossa margem EBITDA ajustada no primeiro trimestre, a gente atingiu 18%, versus 7% no mesmo período do trimestre do ano passado, né, no primeiro trimestre do ano passado. Novamente, maior resultado da série histórica, tanto em termos percentuais de margem EBITDA, quanto em termos absolutos. Quando a gente olha na evolução, a gente cresceu 3 vezes, né, como eu falei, mais 208% ano contra ano. E quando eu olho o gráfico da evolução disso last 12 months, esse aqui consolida e mostra o nosso resultado operacional e o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos 3 anos. Como eu comentei na nossa última divulgação de resultados, a gente passou por 2 anos, 2022 e 2023, com um período de turnaround operacional. A gente começou, né, o ano de 2023 com um EBITDA negativo em 27%, a margem EBITDA negativa em 27%, e um EBITDA de menos 83 milhões. Era um momento que a gente estava investindo muito no nosso negócio e com a decisão, né, de entrar em serviços financeiros, o que naturalmente gera uma curva S em investimentos para fazer essa estratégia escalar. E a gente, ao longo do tempo, conseguiu fazer esse turnaround operacional e entregar resultados extremamente positivos. Quando a gente bateu o quarto trimestre de 23, a gente já tinha zerado, né, o nosso EBITDA praticamente, 1,1 milhões negativos. Então, foi um ano que a gente saiu do déficit para o break-even operacional. Ao longo do ano de 24, a gente caminhou de menos 1,1 para 54,1 milhões de EBITDA, que é o EBITDA que aparece ali no quarto TRI de 24, visão last 12 months. E agora, no primeiro TRI, a gente entrega um resultado excepcional, com 66,1 milhões de EBITDA no acumulado dos últimos 12 meses, e um crescimento, como eu disse, de mais de 5 vezes na comparação com o mesmo período do ano passado, nessa visão de 12 meses. Pode passar, por favor? E o resultado disso, nesse trimestre, foi a geração de caixa, que nos permite adquirir bitcoins, né? Então, a gente gerou 8 milhões de caixa nesse trimestre, e a gente adquiriu 45,7 bitcoins ainda no primeiro trimestre. E ontem, como a gente anunciou em fato relevante para o mercado, a gente adquiriu mais 274,5 Bitcoin, que é a nossa posição atual, né? Somando os 274,5 mais os 45,7 Bitcoin que a gente já tinha comprado.
A gente fica com caixa equivalente de caixa de 70 milhões, que é o caixa que a gente julga saudável e razoável, tanto para o negócio ser sustentável e para variações ali, né, de fluxo de caixa ao longo dos meses no nosso negócio operacional, mas também para a gente investir no nosso negócio operacional e gerar cada vez mais caixa que vai ser utilizado na estratégia de Bitcoin. O Israel vai entrar mais a fundo nisso logo mais. Pode passar. No último trimestre, a gente apresentou esse plano operacional, esse plano estratégico do nosso business para o ano de 2025. A gente mantém esse plano estratégico. Eu vou passar um pouco de como que a gente está evoluindo em cada um desses pilares. Vocês vão notar uma pequena diferença. A gente consolidou aqui o e-commerce nota fiscal num pilar, mas o nosso foco estratégico segue o mesmo. Pode passar uma, por favor? Olhando aqui para o crescimento do e-commerce nota fiscal, qual que é o nosso grande objetivo nessa vertical de negócio, né, que a gente chama de shopping? É a gente garantir que a gente está acelerando a nossa velocidade de aquisição de usuários, trazendo cada vez mais novos compradores, novos usuários, mas que esses usuários vão ser usuários retidos, usuários que amam o Melios e a cada mês, a cada ano, compram mais. Então, por isso é tão importante essa retenção dos usuários. A gente, para fazer isso, precisa entregar a melhor experiência possível e eu vou comentar logo mais como a gente está fazendo isso para transformar a experiência de cada um dos nossos shoppers numa experiência única e super positiva de compra. Em paralelo, a gente está trabalhando. Pode voltar, por favor, Fê? Em paralelo, a gente está trabalhando para expandir as nossas verticais de negócio dentro do shopping e permitir que os nossos parceiros vejam cada vez mais valor e consigam capturar cada vez mais valor do nosso negócio. Isso significa a gente expandir nossa base de parceiros da indústria, isso significa a gente criar novos modelos de negócio com os nossos parceiros do e-commerce, e a gente tem feito isso de forma muito consistente ao longo dos últimos meses. Vou falar um pouquinho mais sobre isso logo mais. Agora pode passar, por favor. Entrando nos números operacionais, a gente atingiu aqui um GMV, né, de 1,37 bi no primeiro trimestre de 25. Esse número é 25% maior do que o mesmo número no primeiro trimestre de 24. E eu acho que é importante ressaltar aqui que esse número teve uma queda de apenas 4% versus o quarto trimestre de 24. E quem conhece o e-commerce sabe que o quarto trimestre é o trimestre mais forte sazonal pela Black Friday e pelo Natal e pelas várias eventos comemorativos que existem no quarto trimestre. Tanto é que se você compara o quarto trimestre de 23 contra o primeiro trimestre de 24, esse número que caiu só 4% agora, no mesmo período do ano passado tinha caído 12%, e isso é natural, é uma sazonalidade do negócio que faz com que o quarto trimestre seja o trimestre mais forte do ano. Mas quando a gente olha para o primeiro TRI e vê essa queda de apenas 4%, isso ressalta que a gente está crescendo cada vez mais rápido e cada trimestre nosso é mais forte que o anterior. Isso não fica muito evidente ali nos 25% de crescimento ano contra ano. O nosso net take continua extremamente saudável, a gente atingiu net take rate de 2,6% com esse GMV, e quando a gente olha para o take rate, a gente atingiu um número, inclusive fora da série histórica, de 8,4%, número mais alto da nossa história, muito significativo, o que permitiu que a nossa receita, né, líquida, na comparação TRI contra TRI, variasse apenas 1%, de novo, o quarto trimestre, um trimestre extremamente sazonal, e a gente conseguiu crescer em 34% a nossa receita do shopping na comparação do primeiro TRI de 24 e primeiro TRI de 25. Ou seja, o nosso crescimento de shopping foi ainda mais forte do que o crescimento da receita do Melios como um todo. E a gente conseguiu fazer isso garantindo que o nosso usuário tivesse a melhor experiência de compra e nossos parceiros tivessem as melhores oportunidades para comprar. Pode passar uma página, por favor? O que eu fico muito feliz aqui também é mostrar que a gente teve esse resultado financeiro e o resultado operacional do GMV, mas que a gente não está esquecendo do crescimento do futuro. Ou seja, a segunda derivada aqui, que é a velocidade que a gente vai crescer a partir de agora, pelo crescimento de novos usuários, pelo crescimento de compras, também de contas, também está muito acelerado. Quando a gente olha para o número de contas abertas, a gente bateu mais de 40 milhões de pessoas. São mais de 40 milhões de brasileiros usando Melios. Esse número é extremamente representativo. A gente cresceu 30% na comparação com o primeiro TRI de 24. Obviamente, a cada dia que passa, é mais difícil abrir novas contas, porque a gente já tem um percentual significativo dos brasileiros dentro do nosso canal, mas isso mostra que a gente segue um ritmo de crescimento muito grande. Mais 30% de número de contas nessa comparação ano contra ano, e já nessa escala de 40 milhões de brasileiros, é um número extremamente relevante para a gente. Quando a gente olha para o número de novos compradores do shopping, aqui eu estou falando de pessoas que compraram pela primeira vez no nosso e-commerce. Esse número seguiu o mesmo patamar, cresceu 29%. E, de novo, ressalta aqui que o número de novos compradores, a gente não divulga o número absoluto, mas ele é quase igual ao número do quarto trimestre de 24. Isso mostra que, durante a Black Friday, durante o Natal, no período sazonal, a gente teve um número super significativo de compradores, mas a gente conseguiu manter esse número de novos compradores no primeiro trimestre de 25, porque a nossa velocidade de crescimento está se acelerando.
E a grande consequência disso é o número de usuários ativos no app. A gente divulgou esse número no último trimestre, e atualizando aqui para o primeiro trimestre de 25, a gente cresceu 74% o número de usuários ativos no app na comparação ano contra ano, mantendo os patamares do quarto trimestre de 24. Mais uma vez, repito, trimestre de Black Friday, trimestre de Natal, e a gente entrega um número de usuários ativos, inclusive, maior do que do quarto trimestre de 24. Pode passar, por favor? E como que a gente fez isso, né? Eu acho que eu queria dar um pouco mais de detalhes sobre o nosso produto, o que a gente tem evoluído. O primeiro bloco aqui, que é a experiência de compra, eu posso repetir isso aqui em toda a apresentação trimestral. A gente tem uma cultura de melhorar o nosso produto dia após dia e realizar dezenas de testes que vão permitir que a gente faça a experiência de compra ser cada dia melhor, os fluxos de conversão serem cada dia melhores, e são o aperto de parafuso. O aperto de parafuso que vai nos permitir crescer 10, 20, 30, 40% em cada fluxo que a gente está testando. Obviamente, das dezenas de testes, a maior parte vai, inclusive, perder. Só que a gente está aprendendo e conseguindo construir um produto cada vez mais perto, mais forte, com aqueles testes que ganham. Em paralelo, a gente trabalhou muito forte no desenvolvimento, que vai ficar pronto e vai ser lançado para os nossos usuários e parceiros agora, no segundo TRI, em novas maneiras do usuário ganhar, em novas maneiras dos nossos parceiros gerarem valor com eles. Acho que a primeira deles é a vitrine de produtos. A gente quer cada vez mais subir no funil e gerar mais valor na fase de consideração de produtos e escolha de produtos. E isso vai reforçar muito, em termos de negócio, o nosso Melius Ads, que é uma vertical de nosso negócio que está crescendo de forma muito acelerada, e a gente quer continuar crescendo, permitindo que os nossos parceiros se exponham os seus produtos cada vez de forma mais destacada no nosso app. Em paralelo, a gente está criando ferramentas para o usuário conseguir ganhar cada vez mais nesses produtos que os parceiros estão divulgando, que são as nossas campanhas por SKU. O nosso objetivo aqui é conseguir juntar verbas e budgets dos parceiros, dos e-commerce parceiros, com verba das indústrias parceiras, e a gente, com isso, consegue trazer verbas compartilhadas e aumentar o nosso addressable market. Eu falo muito disso, que qual que é o nosso potencial de mercado, e a gente, entrando junto com a indústria, a gente consegue aumentar esse potencial de mercado e acelerar o nosso crescimento na vertical de shopping. Foi um trimestre muito bem sucedido, estamos trabalhando forte para o shopping continuar com resultados tão fortes também no segundo trimestre e no restante do ano. Pode passar, por favor? Olhando para serviços financeiros, a gente quer, o nosso grande objetivo traçado para o ano de 2025 foi a evolução da nossa conta, do nosso cartão, crescimento no nosso saldo em conta, dos nossos depósitos a prazo, com os cofrinhos e com os CDBs, e o lançamento de novos produtos, pode passar. No primeiro grande objetivo, que é a evolução, a gente cresceu 192%, ou seja, mais do que dobrou, quase triplicou o número de contas abertas. Nós atingimos 4,25 milhões de contas digitais, contas correntes abertas com os nossos clientes, em parceria com o Banco BV. São 4 milhões de brasileiros com contas digitais abertas dentro do Melius. E nós temos um número de 241 milhões de cartões de crédito emitidos, um crescimento ali de 169%, com a base do primeiro trimestre de 24. Pode passar? E mais do que isso, a gente trabalhou muito forte para rentabilizar essa vertical de serviços financeiros e lançar novos produtos. Os nossos depósitos a prazo, ou seja, os nossos produtos de investimento, eles mais que dobraram os nossos saldo em conta, ou esses depósitos quase dobraram. Na comparação ali do primeiro trimestre de 25, aqui eu estou partindo do final de março, to date, ou seja, até 2 dias atrás. Isso porque a gente lançou novos produtos que ajudam a gente a aumentar esses depósitos a prazo. Então, o cofrinho já tinha sido lançado ao final do quarto trimestre de 24, mas no primeiro trimestre de 25, pela primeira vez, a gente permitiu que os nossos usuários investissem em CDBs de prazos diferentes, rentabilidades diferentes. Isso permitiu essa evolução nos nossos depósitos a prazo, como está no gráfico da direita. Além disso, a gente lançou produtos seguros, seguros de conta e cartão. Esses seguros estão operacionais no nosso app, ainda em fase de MVP, mas que a gente vai escalar ao longo desse trimestre, ao longo do segundo trimestre. E nós estamos em desenvolvimento na feature que permite aos nossos usuários comprarem e venderem Bitcoin dentro do nosso canal, trocar cashback por Bitcoin. Obviamente é algo que faz muito sentido, dado toda a nossa estratégia a partir de agora. Pode passar, por favor? Por fim, para terminar minha fala, eu queria falar um pouco de eficiência operacional, que a gente quer garantir que a gente continua crescendo, mas continua crescendo com muita rentabilidade e sustentabilidade. Pode passar. E eu acho que a gente queria trazer pela primeira vez aqui um gráfico que, para mim, mostra muito isso. Quando a gente olha em base 100,
a nossa receita líquida e as nossas despesas fixas, a gente começa ali em primeiro trimestre de 23 nessa base 100, e a nossa receita líquida cresceu 22% desde então. Saiu de 100 e foi para 122, quando a gente está olhando na comparação last 12 months, ou seja, 12 meses fechados. Quando a gente olha para as nossas despesas fixas, e aqui eu faço um parênteses, a gente define despesas fixas como a nossa despesa total consolidada, excluindo itens extraordinários, o impacto dos nossos investimentos em Bitcoin e a despesa de cashback, que por sua natureza é uma despesa variável aqui no nosso negócio. Essas despesas elas saíram de 100 e foram para 66, ou seja, caíram mais de 30%, quase 40%. A gente abriu essa boca de jacaré, e abrir essa boca de jacaré permitiu que a gente aumentasse a nossa margem EBITDA significativamente. Como eu falei, a gente atingiu uma margem EBITDA de 18%, que foi a maior da história do mês. Quando a gente olha para a nossa relação de despesas fixas sobre a receita líquida, que é o gráfico ali da direita, a gente saiu de 76% da nossa receita líquida sendo utilizada para bancar as nossas despesas fixas, e nós batemos 41% na visão last 12 months do primeiro trimestre de 25. Isso é o reflexo do gráfico da esquerda. A gente cresceu a receita sem crescer a nossa base de custos, na verdade, diminuindo a nossa base de custos fixos, e como consequência, a gente é uma companhia muito mais saudável e 40% da nossa receita é necessária para bancar essas despesas fixas. Isso mostra o esforço de todo o nosso time para garantir que a gente cresce, mas cresce com eficiência e cresce com sustentabilidade olhando para frente. Pode passar? E aqui é um gráfico que eu fico com muito orgulho, vindo, né, do meu histórico de growth, junto com o Marcos Marques e todo o time de growth. Esse gráfico da esquerda aqui me mostra e me deixa muito orgulhoso, porque, como eu falei, né, a gente saiu de 76% das nossas despesas fixas para 41%, que é a linha de cima que estava no gráfico anterior, mas se você olhar nossas despesas de marketing, elas cresceram ao longo do tempo. A gente manteve estável durante todo o período que a gente estava reduzindo e fazendo um turnaround operacional. A gente não abriu mão de crescer, a gente não abriu mão de investir. O nosso turnaround operacional foi com base em custos fixos, custos que não geram receita diretamente. E a gente, a partir do segundo trimestre de 24, ali no terceiro trimestre de 24, a gente voltou a crescer o nosso investimento de marketing, que saíram de 7% da nossa base de receita e foram para 11%. Ou seja, a gente está reduzindo a nossa base de despesas fixas e, ao mesmo tempo, crescendo os nossos investimentos de marketing. Isso permite que a gente seja uma empresa muito mais saudável, uma empresa que cresce muito mais rápido. E a consequência disso é o número que eu já mostrei, que é o número de usuários ativos no nosso app, que cresceu 74% no período. A gente está crescendo com eficiência e crescendo cada vez mais rápido. E esse é o nosso objetivo traçado para 25 e é o que a gente vai entregar. A consequência disso, pode passar, Fê, é o próximo gráfico, que é como que o nosso EBITDA e como que a nossa receita evoluiu. E para fazer um recap aqui, né, a gente saiu de 313 milhões de receita lá no primeiro TRI de 23, que é o gráfico roxinho claro, fomos para 383 milhões de receita líquida consolidada no primeiro TRI de 25, um crescimento de 22% no período, e o nosso EBITDA saiu de menos 83 milhões e foi para 66 milhões. É isso que é o resultado de todo aquele crescimento com eficiência que a gente mostrou logo mais. Atingimos uma margem de EBITDA de 17% e a gente quer seguir crescendo esse número e crescendo com rentabilidade. O que isso permite, esse resultado e essa eficiência? Permite que a gente gere caixa. E aqui, pode passar, por favor, Fê? A geração deste caixa faz toda essa estratégia como o Bitcoin Treasury Company ela fazer sentido. A gente está crescendo as nossas vendas, crescendo nossas receitas, reduzindo ou mantendo estável as nossas despesas fixas, isso permite que a gente gere cada vez mais caixa. Gerando cada vez mais caixa, a gente tem cada vez mais dinheiro para investir tanto em Bitcoin quanto em tecnologia para crescimento daquele próprio business operacional que gera valor e gera cada vez mais caixa. Ao investir nessas duas verticais e investir todo o nosso caixa excedente em Bitcoin, a gente entrega valor, entrega uma reserva de valor em Bitcoin, que é o nosso grande objetivo a partir daqui, cria um poder de marca, um poder de branding, gera visibilidade para os nossos usuários, gera visibilidade para os nossos parceiros, gera visibilidade para os nossos investidores. Isso permite que a gente adquira cada vez mais usuários, permite que a gente crie novas oportunidades de negócio que certamente virão ao longo dos anos com uma estratégia de Bitcoin Treasury Company e, consequentemente, gere cada vez mais caixa, cada vez mais receitas e cada vez mais resultado. Então, eu fico muito feliz com a nossa aprovação de 99,3% dos votos válidos. Esse número é impressionante. A gente teve 99,3% de aprovação na nova estratégia, dentre todos aqueles que votaram.
para nos tornar uma Bitcoin Treasury Company. Isso reforça o nosso business operacional, assim como o nosso business operacional reforça nossa estratégia de Bitcoin Treasury Company. Eu queria passar agora para o Israel, que vai entrar muito mais a fundo nesse novo passo e nesse novo Day One. Israel, com você. Obrigado, obrigado, Gabriel. Queria te parabenizar e parabenizar todo o time, né? Parece que é um resultado de um trimestre, mas é um resultado de 3 anos de muito trabalho. 3 anos em que o nosso time se deu o máximo realmente de si, né? Mas em 3 anos em que todos eles, como acionistas de Melios, né? Ou a maioria deles como acionistas de Melios, não foram recompensados por isso, olhando para o mercado, né? Então, eu acho que esse novo momento da companhia ele celebra realmente um trabalho duro de pessoas sérias que nunca desistiram. Afinal, aqui no Melios nós acreditamos que nada é impossível, né? Então, nós vamos seguir forte agora com essa nova estratégia que nós estamos adicionando na companhia, que é a de nos tornar, né, de ser uma Bitcoin Treasury Company. E hoje é um dia muito importante, né? Eu acho que é um dia muito importante para o Melios, por se tornar a primeira Bitcoin Treasury Company da América Latina, não somente do Brasil, mas também é um dia muito importante para o mercado de capitais brasileiro. O mercado de capitais brasileiro nos dá a oportunidade de dar os próximos passos nessa estratégia, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. No início de março, né, gente, fazendo uma recapitulação aqui, no início de março, nós anunciamos, né, a alocação de 10% do nosso caixa em Bitcoin, e também anunciamos que iniciaríamos um grupo de estudo interno para estudar sobre a viabilidade da expansão dessa estratégia para chegar a ter o Bitcoin como o principal ativo de reserva de valor da nossa tesouraria. Pois bem, fizemos esses estudos e convocamos uma assembleia para alteração do objeto social que nos permitisse, de fato, nos tornar uma Bitcoin Treasury Company. Como o Gabriel já bem disse, tivemos uma aprovação de 99,3% dos votos, mas eu queria ressaltar uma outra coisa, né? Nós tivemos um quórum de mais de 60% em nossa assembleia para conseguir esses votos, e foi o maior quórum da nossa história desde o IPO. Isso mostra quanto que os nossos acionistas, né, antigos e novos, se engajaram com essa nova fase e com essa nossa estratégia, e como eles nos deram o aval, né? Então, eu gostaria de agradecer a todo o time, a todos os conselheiros de Melios, né, a todos os board members aqui da companhia. Queria agradecer muito também ao nosso time jurídico, a Dúnia e toda a equipe, que conduziu com maestria toda essa mudança, né, e sendo super transparente com os acionistas, dando direito de recesso aos acionistas e explicando toda essa estratégia da forma, e dando esses primeiros passos da forma correta, né? Então, muito obrigado, Dúnia, toda a equipe do jurídico, do Melios também, pelo trabalho incrível e todos os conselheiros nesses passos que nós demos. Nós saímos de 45,72 Bitcoin no primeiro trimestre, né, para 320 Bitcoin agora, com essa nova compra que nós fizemos. E o Melios agora é a companhia de número 42 no ranking de companhias listadas com mais Bitcoin em tesouraria. Então, é um motivo de muita alegria para nós colocar a bandeira do Brasil nesse gráfico, né, nesse ranking, que é liderado hoje por uma das nossas maiores inspirações, que é a MicroStrategy, que possui mais de 568 mil Bitcoin em balanço, iniciou essa estratégia em 2020 e tem pavimentado esse caminho e ajudado não somente Melios, mas outras empresas ao redor do mundo a adotarem também esse padrão Bitcoin. E o início da nossa era padrão Bitcoin, né, foi quando ali convocamos a Assembleia, mostrando de fato os nossos planos para o mercado,
ele teve um impacto excepcional na cotação da nossa ação e no nosso volume negociado. O volume médio diário, né, financeiro negociado das nossas ações pré-convocação da Assembleia estava em cerca de 2,4 milhões de reais. Hoje ele está 20 vezes maior, né, mais de 44 milhões de reais. E olhando para o dia de hoje, né, que hoje é 11h30, o pregão abriu tem 1h30, a nossa ação já movimentou 65 milhões de reais na Bolsa do Brasil, um valor que já está muito superior à média dos últimos dias, que já foram muito fortes. Então, mais uma vez, a gente considera que Bitcoin, o Bitcoin é como um reator nuclear ali instalado no nosso balanço. É um negócio que é o ativo que atrai atenção, é o ativo que existe um número de investidores que o apoia, que é maior até do que o número de investidores, talvez, que investem em ações no Brasil hoje. Então, a gente está muito feliz com todo esse movimento, e que seja o início de uma nova história muito bonita para nós aqui no Melios e para os nossos acionistas. Considerando a cotação do dia 14, 2 dias atrás, né, quando fechamos a apresentação, nós tivemos um retorno, desde a data da convocação da Assembleia, de 176%. Mais uma vez, veio o volume de novos investidores, de antigos investidores, mas também veio uma apreciação das nossas ações, uma apreciação da nossa empresa e, de certa forma, um prêmio para todos nós aqui que trabalhamos duro aí nos últimos 3 anos. Esse slide talvez seja o slide mais importante aqui da minha apresentação. Nós queremos introduzir aqui 3 novos KPIs para mensurar a nossa estratégia de Bitcoin Treasury Company, né? O primeiro KPI é o Bitcoin Yield, o BTC Yield. O que é esse KPI? É basicamente a variação percentual de Bitcoin por ação. Por que ele importa? Ele indica se os acionistas estão ganhando exposição ao Bitcoin, dado que essa é a nossa principal missão a partir de agora. E como utilizar? Basicamente, acompanhar a quantidade de Bitcoin por ação ao longo do tempo. Então, esses KPIs, esse KPIs, o Bitcoin Yield, você vai acompanhar ele em todas as nossas próximas comunicações e divulgações. Vai ser um KPI chave aqui, assim como o Bitcoin Gain, que basicamente é o Bitcoin adquirido sem diluição acionária. Por que ele importa? Ele quantifica a acumulação líquida de Bitcoin e como usar, comparar o ganho de Bitcoin entre esses períodos, né? No caso aqui, essa compra agora que foi feita no Q2 e a compra do Q1. E o Bitcoin Dollar Gain, que basicamente é o Bitcoin Gain em termos de moeda fiduciária, né, em dólares. Basicamente o valor em dólares, portanto, do Bitcoin adquirido sem diluição acionária. E por que importa? Ele comunica o desempenho nos termos monetários tradicionais, não em Bitcoin. E como usar? É contextualizar a execução da estratégia, de fato, como eu já falei, em termos fiduciários, ali, em termos de moeda fiduciária. Pode seguir. E eu trouxe aqui uma visão mais desenhada sobre como foram esses KPIs com essa nossa nova compra realizada ontem, e a comparação com o primeiro trimestre, né, que a gente finalizou lá com cerca de 45 Bitcoin. Então, nós tivemos um BTC Yield de 600%. Nós conseguimos adicionar um número de Bitcoins por ação para os nossos acionistas, entregando esse retorno, né, que a gente considera o retorno, que é o aumento de Bitcoin por ação. Nós saímos ali, vocês verem no gráfico da esquerda, né, de 0,0052 Bitcoin por ação para 0,00367 ou 367 satoshis por ação na linguagem do Bitcoiner. O Bitcoin Gain foi, nesse caso, dado que não houve nenhuma diluição dos acionistas, foi exatamente o valor que nós fizemos de compra ontem, foi 28 milhões de dólares ou 161 milhões de reais, né? Do lado aqui a gente tem o Bitcoin Gain em reais. E nós atingimos, né, como já foi falado também, 320
bitcoins, pouco mais de 320 bitcoin em custódia, num preço médio de compra de US$ 101 mil. A ideia da companhia, reforçando mais uma vez, né, é gerar BTC Yield, a partir da geração de caixa operacional, mas também de operações no mercado de capitais. O foco sempre é no crescimento de Bitcoin por ação. E a primeira forma que a gente gerou esse yield foi comprando 185 milhões em excesso do nosso caixa, né, que foi convertido em Bitcoin, e nós pretendemos usar as futuras gerações de caixa da companhia também como uma forma de adicionar Bitcoin Yield para os nossos acionistas. Além disso, né, é possível, uma vez que nós somos uma companhia pública, utilizar instrumentos financeiros diversos no mercado de capitais para acelerar essa acumulação. Ao longo dos próximos resultados, também vai ser comum eu trazer algumas comparações de retorno, não somente das nossas ações, mas também de outros ativos, né, comparado com outros ativos. E nesse caso aqui, nós estamos olhando 12 meses antes do início, né, da nossa era Bitcoin, né, que foi quando convocamos a Assembleia. O Melius, né, ele apresentava, portanto, nesse período, uma rentabilidade de 4%, e aqui está tudo dolarizado, tá? Todo mundo aqui normalizado, dolarizado. Nós tivemos ali, nos últimos 12 meses, um retorno acumulado de 4%. E quando a gente olha para o restante dos ativos, né, do lado esquerdo, a gente também colocou de alaranjado, assim como a gente colocou o próprio Melius, a MetaPlanet, que é a primeira Bitcoin Treasury Company do Japão. Começou essa estratégia literalmente 12 meses atrás, em abril para maio de 2024, e lidera esse ranking como o maior retorno para os acionistas desde então. Segundo lugar, a nossa maior inspiração foi quem pavimentou todo esse caminho desde 2020, tem ensinado outras companhias a como dar esses primeiros passos. Tem a MicroStrategy com mais de 110% de retorno acumulado, de novo, isso pré-convocação da nossa Assembleia, né? E colocamos aqui outros ativos, né, comparativos, o próprio Bitcoin, né, com 26% ali de retorno nesses 12 meses. E do lado direito aqui a gente vê a maioria dos ativos brasileiros listados em bolsa com uma performance negativa. E aí, tirando esse recorte da convocação, e agora olhando os últimos 12 meses, contados do dia 14 de maio passado para trás, nós temos o seguinte: a MetaPlanet segue como a líder de retornos, né, para o acionista, então com quase 2.700% nesses últimos 12 meses. A MicroStrategy em segundo lugar com 221%, e o Melius agora, antes 4%, agora com 138% de retorno para os acionistas nos últimos 12 meses. O Bitcoin com 66% no mesmo período. Pode passar. E aqui a gente fez um recorte de curto prazo. Nós pegamos desde o início da nossa era padrão Bitcoin, que foi quando convocamos a Assembleia para deliberar sobre o tema, e nós tivemos um retorno acumulado de 188%, o maior retorno entre os ativos aqui comparados, maior do que a própria MetaPlanet no Japão, que também teve um retorno incrível de 64%, do que a própria Strategy, né, que teve um retorno de 34%. E maior também, principalmente, que o próprio Bitcoin, que teve um retorno de 23% nesse mesmo período. E aí, performances passadas, né, certamente não são garantias de futuro, mas é muito importante a gente trazer essa visão aqui para mostrar para os nossos acionistas que o padrão Bitcoin tem sido muito bem adotado em alguns países do mundo. Eu trouxe exemplo aqui de uma japonesa e de uma americana, mas existem outros exemplos também de muito sucesso na França, que eu tive a oportunidade de conhecer o fundador, assim como dessas outras companhias também, e fazer boas conversas sobre o assunto. Então, a gente está muito feliz de colocar o Melius
de vez no radar desse público que gosta de Bitcoin e gosta das Bitcoin Treasury Companies. Gostaria de me comprometer aqui, né, com os nossos acionistas de sempre perseguir esse Bitcoin Yield positivo, que é a nossa principal métrica a partir de agora, e que seja, como já falei, o início de uma trajetória nova e uma trajetória incrível aqui para os nossos acionistas e para todo o nosso time Médios que está envolvido nessa nova operação e nessa nova jornada. Pois bem, o meu muito obrigado de novo a toda a equipe do Mélios pela confiança, a todos os conselheiros pelo suporte, pela confiança, a todos os acionistas que também passaram por momentos difíceis nos últimos 3 anos e não desistiram. Que seja realmente uma nova jornada do Mélios e contem conosco, como sempre, para esses próximos passos. Vamos continuar dando o nosso melhor e acreditando que nada é impossível. Excelente, Israel. Obrigado pela apresentação, obrigado, Gabriel. Vamos abrir agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Se quiser fazer uma pergunta, basta clicar no ícone levantar a mão. Nós temos já uma primeira pergunta do Andrew Rubin, do Morgan Stanley. Andrew, seu microfone está liberado, por favor, pode fazer sua pergunta. Hi, thanks very much for the question. Two topics from my side. The first related to Bitcoin. I'm curious if you can update on the ways you see this fitting in your operational strategy, maybe users on the app or otherwise, and just thinking about any evolution to the organization as you have Bitcoin in addition to the finance strategy. And then second topic on the core operations, it was nice growth in the Brazil GMV. I'm curious how you'd break it down between sellers and trying to think about that seller base, newer ones, existing ones, any mix with Asia-based versus Brazil-based color there would be much appreciated, and congratulations on the result. André, obrigado. Eu vou pegar a pergunta e respondo aqui em português. Acho que a primeira pergunta foi sobre como a operação de Bitcoin, né, a nossa missão como Bitcoin Treasury Company impacta no business operacional. Eu acho que, em primeiro lugar, é o que eu comentei, né, no final da minha fala. Eu acho que o Bitcoin, como o Israel falou, é um reator nuclear. Esse reator nuclear nos permite ter mais visibilidade, nos permite garantir a atenção de usuários, garantir a atenção de um público gigantesco de Bitcoin aqui no Brasil e no mundo, que obviamente podem se tornar usuários, parceiros, e a gente cria também novas oportunidades de negócio. A gente está muito no início ainda dessa trajetória, mas a gente vê sim várias opções e várias opcionalidades que são criadas a partir do momento que a gente tem Bitcoin no nosso balanço. Nos tornando, né, ao longo do tempo, já somos, né, a posição 42 de Bitcoin no nosso balanço. Queremos crescer esse número e, consequentemente, isso vai abrir diversas oportunidades de negócio que a gente vai anunciar no momento correto, à medida que elas estiverem mais próximas de acontecer. A sua segunda pergunta foi sobre Gabriel, deixa eu te complementar, desculpa te interromper, porque eu acho também que o Edu que eu gostaria de saber sobre potencialmente a gente utilizar features de Bitcoin dentro do nosso aplicativo, se eu entendi bem. E é algo que sim, tá, Andrew? Se é isso que você estava querendo saber também, a feature de Bitcoin, de compra e venda de Bitcoin, a utilização de Bitcoin como cashback, por exemplo, são de fato features que nós estamos implementando para toda a nossa cadeia de usuários. Em breve deve estar disponível para todo mundo. Puder Desculpa, complementar Gabriel, também, pode seguir. se puder complementar também, nós não pretendemos fazer nenhum disclosure na operação de Melios do que veio de GMV desse público ou de novos usuários vindos por conta dessa estratégia, tá? A operação ela vai continuar sendo feita da mesma forma que o Gabriel fez hoje, né? Vamos mostrar ali quando tivermos crescimento nas métricas e tudo, mas não vai ter uma discriminação falando essa parte aqui veio por conta da Bitcoin Treasury Strategy, né? Até porque o objetivo principal de uma Bitcoin Treasury Company é acumular mais Bitcoin na tesouraria e aumentar o Bitcoin Yield, né? E aumentar o Bitcoin por ação do nosso consumidor.
esse reflexo, né, que o Gabriel mencionou na apresentação é um reflexo secundário, que é um bônus que vem com essa adoção da nossa estratégia, mas não é o cerne dessa estratégia. Perfeito. É exatamente isso que o Israel e o Márcio comentaram. Então, temos, né, iniciativas de curto prazo ali. Eu até comentei sobre compra e venda de Bitcoin, e a gente vê o impacto, sim, no nosso negócio no longo prazo. Falando sobre o GMV, que eu acho que um pouco da sua pergunta, né, a gente teve um crescimento bastante significativo. Ele foi concentrado, né? Hoje a gente, dentro do e-commerce, principalmente, a gente já é parceiro lojas entre as mais relevantes do Brasil do e-commerce, de Mercado Livre, a Amazon, a Magalu, a Samsung, a todos os grandes players do e-commerce brasileiro já usam a nossa plataforma, né, para gerar mais vendas e mais resultado. Então, a resposta, o foco e o grande crescimento veio de players já existentes, que já estavam na base. Você comentou sobre chineses e outros entrantes no mercado, todos são nossos parceiros. Temu é nosso parceiro, Shopee é nosso parceiro, Shein é nosso parceiro, AliExpress é nosso parceiro. Então, a gente cresceu muito a nossa base, fomos o 7º app de shopping mais baixado no Brasil ano passado, o 3º que mais cresceu, e a gente tem conseguido gerar vendas para todos esses parceiros. Temu foi a que mais cresceu. A gente foi o 3º app de shopping que mais cresceu, porque além de ajudar a Temu, a gente ajuda todos os outros parceiros também. Tá? Então, a gente não faz disclosure de composição de parceiros, mas eu posso dizer que a gente tem trabalhado com todo mundo, tanto os que já estavam no mercado quanto os que estão entrando agora. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Andrew. A nossa única pergunta que nós tínhamos era do Andrew. Sendo assim, eu vou passar a palavra para o Gabriel Loures e também para o Jael, caso ele queira fazer os últimos comentários aqui do nosso webcast de resultado. Queria agradecer todo mundo, todos os presentes, reforçar as palavras do Israel, agradecer aos nossos acionistas, ao nosso time, aos nossos conselheiros. É o começo de um novo Day One, e é o começo de um novo Day One nas duas vertentes, tanto no operacional, em que a gente começa um novo ciclo de crescimento com rentabilidade, saindo de um período de turnaround operacional que acabou no final do ano passado, quanto o principal, o nosso novo Day One como Bitcoin Treasury Company. Israel, quer fazer algum comentário final? Deixo com você, nosso CEO aí. Muito obrigado, Loures. Obrigado a todos, pessoal.